E o contrato de estágio é uma modalidade diferente da CLT, com normas e leis, que são diferentes. Por isso, a empresa que está disposta a dar oportunidades aos estagiários deve ficar atenta à lei do estagiário, a fim de garantir os direitos tanto da empresa como do funcionário. O estagiário é um estudante que está em período de prática profissional dentro de uma empresa. Como você já deve saber, esse período se chama estágio e ele serve para que os futuros formandos possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação escolar. Essa modalidade de contrato funciona como uma porta de entrada para os estudantes no mercado de trabalho e uma chance de moldar esses profissionais para atenderem às demandas da organização. É importante ressaltar que o contrato de estágio é uma modalidade de contrato diferente da CLT, com normas e leis diferentes. Por isso, a empresa que está disposta a dar oportunidades a estagiários deve ficar atenta à lei do estagiário, a fim de garantir os direitos e deveres de ambas as partes. Mas para entender melhor sobre essa lei, conversamos com Graciane Saliba, que é advogada e esclarece as principais dúvidas em relação a esta lei. A lei do estagiário, a Lei 11.788, é de 2008 e ainda surgem problemas decorrentes desta lei. Por quê? Desde que veio essa lei, não há o estágio voluntário gratuito. O estágio que pode ser gratuito sem uma bolsa de remuneração, ou seja, sem pagar uma quantia para o estagiário, é somente aquele estágio obrigatórios das faculdades. Como assim obrigatório? Por exemplo, no curso de Direito, há o estágio em núcleos de prática ou em escritórios. E há uma carga horária obrigatória para o estudante. Essa carga horária obrigatória pode ser gratuita porque ela é um requisito das faculdades. Assim também presente em outros cursos, como psicologia, medicina, enfim, em praticamente todos os cursos superiores há essa obrigatoriedade. Já o estágio, além dessa carga horária obrigatória, ele deve ser remunerado. Essa remuneração, ela deve ser compatível, inclusive, com o horário, que é de 4 a 6 horas, podendo chegar excepcionalmente a 8 horas, se o estudante já não estiver cumprindo carga horária nos cursos. Então, ele já tiver cumprido toda a carga horária de disciplinas, as matérias que ele tem que cursar, então pode ser que ele chegue até 8 horas. Mas, em regra, o estágio pode ser de 4 ou 6 horas. Não podendo fazer horas extras e não podendo também fazer todo o serviço sem alguém que fiscalize a atividade, que verifique se realmente esse estudante aprendeu, se ele fez corretamente. A responsabilidade não pode ser única e exclusivamente do estagiário, tendo em vista que ele está aprendendo. O estágio é, assim, uma forma do estudante aplicar o que ele está aprendendo na teoria, na prática, desde que tenha alguém responsável por esse estagiário. E o estágio também deve ser aceito pela faculdade, que deve carimbar, que deve autorizar. Então, neste contrato de estagiário, terá o estagiário passando pela faculdade e aí a pessoa pode, então, oferecer esse estágio, seja o escritório, seja um advogado. Essa é a lei do estagiário, que prevê também alguns outros direitos, como um recesso. Não chamamos de férias, porque normalmente férias é um salário mais 1/3 do estagiário. Não há esse 1/3. É somente o valor que ele já recebe de bolsa. Então, se ele recebe R$ 1.200 de estágio, ele recebe. Se ele ficar 30 dias em dezembro, descansando, por exemplo, ele recebe os 1.200. Não há 1/3. É importante observar que o estagiário, ele tem, então, que aplicar essa teoria à prática com uma fiscalização. Jamais assinar os documentos como se um profissional ele fosse, correndo, então, o risco de gerar um vínculo empregatício se não forem observados os requisitos da lei do estágio.